as eleições municipais. Você gosta de votar? Já tem o seu candidato a ser votado? Como que você vai se sentir caso ele seja eleito ou não? Como todos já sabem, a maior parte simplesmente dos estados, dos mais de 5.500 municípios que a gente tem no Brasil, tem eleições municipais. As eleições municipais, para quem não sabe, são eleições basicamente das cidades que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, diante dos seus estados, onde as pessoas podem definir quem será o vereador ou vereadora, ou quem será prefeito ou prefeita pelos próximos 4 anos. Por isso é sempre importante que as pessoas que tenham 16 anos ou mais possam votar, para elas definirem quem será a pessoa que simplesmente vai comandar ali o seu bairro, sua região, sua cidade, durante esses próximos 4 anos e quem sabe até mesmo ajudar o seu povo, sua população. Porém, como eu falei no comecinho desse vídeo, a maior parte dos municípios, que hoje a gente tem 5.570 municípios no Brasil, apenas a região de Brasília, Distrito Federal, não tem eleições municipais. Você já parou para pensar por que Brasília não tem eleições municipais? Eu, por exemplo, como brasiliense, não sabia disso daí, mas vocês vão descobrir agora, meus amigos. Por que o Distrito Federal não tem eleições municipais, tá bom? Então eu quero que você venha comigo, tá bom? Vamos lá, bora, porque eu sou o Anthony Reinaldo e você é muito bem-vindo ao canal Gatos Curiosos. Nessa questão aí das eleições municipais, a gente deseja aqui para todos uma boa votação, escolha com bastante sabedoria, consciência, novo candidato que você tanto goste. Eu espero que também você possa aceitar o resultado, não ficar muito decepcionado, irritado, completamente desnorteado, porque acontece, meus amigos, é assim mesmo. Afinal, são diversos, vários, milhares de candidatos, tendo que conseguir poucas vagas, Mas, enfim, espero que todos vocês possam ter uma boa votação. Esse é o recado que eu queria dar a todos vocês, que no momento que a gente está postando esse vídeo, vai ser amanhã as eleições municipais, tá bom? Então a gente deseja uma boa votação aí a todos vocês, e rumo à liberdade e também à democracia. Agora sim, voltando obviamente aqui pro vídeo, as eleições, claro, já são bastante populares aqui no Brasil. Desde quando a gente teve o nosso primeiro presidente, em 1889, e começou então a votação, os brasileiros poderiam votar a partir de 1894, muita coisa acabou mudando. Então, e apesar das eleições municipais terem sido definidas ainda no século XIX, durante o período das eleições presidenciais na época, só foi apenas em 1932 que finalmente tivemos as primeiras eleições municipais aqui no Brasil. Então, contando um pouco mais dessa história a respeito das eleições municipais, ao todo, se a gente contar com 2024, que as eleições vão acontecer amanhã, ao todo são exatamente 28 eleições municipais que foram definidas e foram eleitas aqui no Brasil de 1932 até 2024. Onde, nesse período, poderiam-se então escolher os prefeitos e também os vereadores de suas cidades. Você pode até mesmo estar se perguntando a respeito sobre o que faz um vereador, o que faz um prefeito, Enfim, eu vou explicar rapidamente, porque a gente precisa ir para o contexto desse vídeo, mas um vereador e também um prefeito, eles fazem parte da administração de uma cidade, onde eles comandam certo tipo de gerenciamento e financeiro, para poder fazer melhorias, ajustes, e outras reformulações que uma cidade simplesmente pode ter. Esse basicamente é o resumo que eu posso dar. Depois eu também posso fazer um vídeo falando a respeito sobre os prefeitos, os vereadores, a respeito sobre as funções dele e tudo mais. Mas agora vamos entender por que Brasília, o Distrito Federal, não tem eleições municipais. Vamos então para o vídeo, e vamos lá para a explicação.
Vamos lá, meus amigos, explicar então a respeito sobre esse fato. O Distrito Federal, né, a região de Brasília, né, foi construído exatamente para ser a capital do Brasil. Antes a gente já teve outras capitais, né, como por exemplo Salvador, Bahia e até mesmo o Rio de Janeiro. Mas então Brasília foi construída em 1960. Espero que eu tenha acertado a data, né? Se eu errei a data, edição, bota aí, tá bom? Embaixo se eu acertei ou se eu errei a data, né? 1960. Mas enfim, vamos lá. Ainda por cima, para ser novamente nossa capital, o Distrito Federal já tinha sido definido, né, como então capital do nosso país, já tinha sido definido também, segundo a legislação daqui da cidade, de que seriam construídas regiões administrativas. O que é uma região administrativa? É basicamente, né, o governo, no caso o governo do Distrito Federal, que vai administrar, né, as regiões, né, para ver se possuem algum tipo de problema, alguma coisa que esteja fora dos padrões ali, pode fazer investimentos, gasto com obras públicas, enfim. É exatamente esse contexto que eu quero explicar. As regiões administrativas, assim, a partir do momento que Brasília foi construída, a partir do momento que Brasília foi construída, então teríamos regiões administrativas. E regiões administrativas não são municípios, não. Apesar de aqui, né, termos, né, 35 regiões administrativas, não são cidades, né? Então, por conta disso, a gente não tem eleições municipais em Brasília. Porque caso se tivesse, então, município, se fosse cidade mesmo, a gente teria, sim, as eleições municipais por aqui. Então, é exatamente esse motivo que eu quero explicar, que regiões administrativas aqui, somente o governo do Distrito Federal pode tomar posse delas. E um outro boato, né, que eu simplesmente estava escutando, que isso é verdade, inclusive, que Brasília, né, o Distrito Federal, é a sede do governo. Né? Então não faria muito sentido colocar simplesmente prefeitura e vereadores por aqui. Né? Então, por ser sede do nosso governo, que é onde fica, né, a maior parte das administrações que a gente tem dentro do Brasil, né, o poder executivo, legislativo, judiciário, por isso, né, que não faria muito sentido botar vereadores e também prefeitos por aqui. Mas se você acha que Brasília não teve nenhum prefeito na história, você está totalmente enganado, tá bom? A gente teve um cara chamado Israel Pinheiro da Silva, que vou até mesmo a foto dele aqui, né, que ele foi basicamente o único prefeito daqui de Brasília. Antes do Distrito Federal ter um governador em si, né, só foi ter um governador no final de 1969, a gente tinha então a prefeitura, que era basicamente fazer as mesmas funções, né, que os governadores fazem hoje por aqui. E só por curiosidade, tá bom? Não é só Brasília, meus amigos, que não tem eleição municipal, mas também Fernando de Noronha, lá em Pernambuco. Porque não necessariamente, não é na verdade uma região administrativa, galera. É por conta que, como Fernando de Noronha possui muitas ilhas, né, mais um local turístico mesmo, né, um local ali de pesquisa e tudo mais, virou meio que como se fosse uma cidade capital. Né, virou como se fosse uma cidade capital. Porém, eles fazem as administrações, sim, né, do local. Né, porém, né, por ser uma cidade capital, né, que basicamente fica, digamos assim, fica exatamente, né, concentrado nos pontos mais incríveis, né, de Pernambuco, né, uma das cidades mais lindas, acho que provavelmente do Brasil, por conta disso, né, por conta de ser uma região basicamente administrada já, né, e por ser simplesmente uma cidade com muitos e muitos territórios, acaba não tendo eleições municipais por lá. Então é isso que eu quis explicar, né, para vocês, principalmente no contexto de Brasília, né, porque a gente só volta
né, nós brasileiros, né, inclusive eu vou votar pela primeira vez, né, em 2026. 2026, né, que é daqui 2 anos, a gente volta aqui, o pessoal de Brasília e todos os municípios, na verdade, vão voltar nas eleições presidenciais. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui com o vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado muito do vídeo. Se gostou, deixa aquele like padrão, né, que a gente sempre quer aqui de vocês, tá? A gente deseja, né, novamente uma boa votação a todos no domingo, que votem com bastante consciência, sabedoria, né, e votem também com muita certeza. Vocês que assistem o canal são simplesmente eleitores fantásticos, tá bom? Então, bora que bora, né, para mais uma eleição municipal, né, a 28ª eleição municipal do Brasil. Vamos que vamos nessa. Siga aí nas minhas redes sociais, né, que a gente também vai estar cobrindo as eleições municipais. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no gato. E até mais, meus amigos.